Salve, salve, molecadinha doida, começando mais um Trampos e hoje a gente vai falar com o cara que fica por trás das câmeras, o Ricardo. Fala, galera! Ele é repórter cinematográfico, trabalha na Globo e vai explicar tudo como ele chegou até onde ele tá e mais umas dicas pra vocês. Então chega aí que o papo vai ser bom, tamo junto, é nóis! Vamos! Então tô aqui com o Ricardo. Fala, mano. Beleza, mano? E aí? Tudo bem? Conta aí pra molecada o que você faz, cara. Eu sou repórter cinematográfico e trabalho na TV Globo. Top, hein? Bom, vamos conversar então, como que você chegou até a Globo? Que faculdade você fez, cara? Eu fiz cinema na FAAP e logo que eu me formei, na verdade eu estagiei numa finalizadora de cinema e aí eu editava, gravava um pouquinho, mas era mais edição e colorização dos vídeos publicitários e alguns docs. E aí eu gostava muito de iluminação e aí eu comecei a iluminar um estúdio para uma produtora que tinha acabado de chegar em São Paulo, que tava fazendo uns programas, mas que ninguém sabia os programas ainda, e eu comecei a iluminar estúdio de chroma key, que é aquele fundo verde e tudo. E surpreendentemente esses estúdios acabaram sendo pro CQC. Top. E aí eu conheci a galera do CQC e aí ia começar um programa do Marco Luque, chama O Formigueiro, não sei se vocês... Futebol. Não, era um programa de umas formiguinhas, um programa bem ruim na real, que durou 5 meses, só que aí eles curtiram meu trampo e aí e a produtora que chamava Quatro Cabeças, tinha o CQC, a Liga, o Polícia 24 Horas, o Formigueiro. Eu fui pro Formigueiro pra ser câmera de externa. Tá. Já saiu da iluminação, já foi da iluminação, fui pra câmera de externa, e aí que eu comecei com câmera de externa. Eu nem sabia que eu gostava muito de câmera. Entendi. Já tinha mexido em câmera, alguma coisa assim? Na faculdade. Tinha feito algumas direções de fotografia pra alguns curtas. E aí eu fui pro Formigueiro, eles gostaram do meu trampo de câmera, só que o programa não deu certo, e estavam precisando de cinegra no Polícia 24 Horas, e aí eu comecei no Polícia 24 Horas, e fiquei lá 2 anos e meio. Puta, que treta. Você ia filmando os policiais, aquela bagunça toda, cara, você fazia? Meu trabalho era ir pra produtora, pegar minha câmera, meu colete à prova de bala. Caceta, velho. O produtor que ia comigo, que ele tinha uma lanterninha pra iluminar, eu não tinha iluminação nenhuma, era só uma lanterna de mão mesmo. E a gente acompanhava a polícia pra todos os lugares possíveis e imagináveis. Você passou uns perrengues? Passei. Dá pra falar um que foi treta? Cara, algumas vezes eu subi na favela, em algumas favelas, tipo 2, 3 horas da manhã e fui recebido a tiro, a fogos de artifício. Nossa. Teve uma vez que a polícia tava com o radinho dos traficantes dentro do carro, eles estavam monitorando o que os traficantes estavam falando, e aí de repente os traficantes falaram que a federal tava com a polícia, e a federal no caso era eu e a produtora. Nossa senhora. Cara, isso foi tenso, a gente... Nossa, é louco. A gente vazou na hora. E o mais pesado pra mim que eu senti era que tava todo mundo armado e eu com uma câmera. A minha arma era a câmera, mas enfim, era uma arma pra depois, né? Na hora ali não ia acontecer nada, eu não ia fazer nada. Nossa, que loucura, velho. Ah, mas foi muito bom pra sair da bolha, da zona de conforto, sabe? No meio do processo do Polícia 24 Horas, eu desenvolvi meio que uma síndrome do pânico, assim. Porque eu não tô acostumado, eu não tive treinamento pra ser policial e pra ser o cara do crime, que trabalha com crime e tal. Depois de tantas vezes entrar na favela, ser recebido a tiro, trocar ideia com um traficante ou com um bandido, ladrão. Quando eu chegava em casa, eu tinha medo de sair de novo, achando que alguém ia me reconhecer e achar que eu sou polícia. Neste momento eu fui falar com meus chefes lá na produtora e aí eu comecei a só fazer coisas mais amenas, sabe? A maior ocorrência policial é briga de marido e mulher. Então eu comecei só a fazer isso, até que o Agora é Tarde, do Danilo Gentili, tava precisando de um cinegra também, e aí eu mudei, fui do Polícia 24 Horas pro Agora é Tarde. E assim, e foi da água pro vinho, porque a minha primeira matéria no Agora é Tarde foi em Buenos Aires, que eu fui com o Murilo Couto. A matéria era: vamos fazer os argentinos falarem que o Pelé foi maior que o Maradona. Assim, um dia eu tô entrando na favela, outro dia eu tô lá zoando os argentinos, sabe? No Agora é Tarde você ficou um tempo também? Fazendo externo. Trabalhei 1 ano e meio com o Danilo, e aí o Danilo saiu da Band e foi pro SBT. No outro ano eu trabalhei no Agora é Tarde também, mas com o Rafinha Bastos, que fazia com o Marcão, e o Gustavo, que fazia a Dilma. Aí você se divertia então nesse novo aí? Ah, me divertia muito, era muito legal, porque a equipe era jovem, os temas eram pra cima, engraçadinhos. Óbvio que eu não concordava com tudo, mas a gente vai administrando aos poucos. Neste ano do Agora é Tarde, com o Rafinha, eu comecei a mandar uns e-mails, e aí chegou no chefe
dos repórteres cinematográficos da Globo. E aí eu comecei a conversar com ele, mostrei meu trabalho, e aí ele me perguntou, mas você tem o MTB? MTB é o registro de jornalista na carteira de trabalho. E para ser repórter cinematográfico hoje, para trabalhar com jornalismo, você tem que ter o MTB. Tem duas formas de conseguir o MTB. Uma forma é via faculdade, é um curso de jornalismo específico. E outra forma é, se você já trabalha com jornalismo, é via sindicato. O sindicato atesta que você é jornalista e você tira o MTB. E foi isso que eu fiz. E aí eu fui pra Globo, fiz alguns testes, umas diárias. Eles gostaram do meu trabalho e quando eu fui contratado eu fiquei 1 ano no Profissão Repórter trabalhando com o Caco Barcelos. Ah, legal. E é aquele esquema que te mostra também e tal. Sim, que a gente mostra os bastidores da notícia. O lema é os bastidores da notícia, os desafios da reportagem. E aí do Profissão Repórter eu fiquei 3, 4 meses no Bom Dia São Paulo, que aí foi pesado. Eu entrava às 5 horas da manhã, fazia o link ao vivo às 6h30, das 6h30 às 9, que é o final do Bom Dia Brasil. Aí a gente saía do link, tomava café rápido e já ia fazer uma matéria pro SPTV, primeira edição, que é ao meio-dia. Então, cara, das 6 da manhã ao meio-dia, à 1 da tarde eu não parava. E aí do Bom Dia São Paulo eu pulei pro SPTV. Do SPTV eu fiquei mais uns 3, 4 meses. Primeira edição, que eu entrava às 7 da manhã. E aí depois me chamaram pra ir pro Bem-Estar, que é um programa diário também, às 10 da manhã na Globo, que é sobre saúde. E aí esse ano eu mudei do Bem-Estar pro Como Será, que é um programa da Sandra Nemberg, que passa às 7 horas da manhã no sábado. Que é um programa super legal que mostra projetos sociais, ONGs que deram certo. Sim. Enfim. Como é que você acha que os caras gostavam do seu trabalho? Que você foi indo, foram gostando de você? Você tem alguma dica? Você sabe por quê ou foi acontecendo? Cara, eu dou muito cara a tapa. As pessoas me chamavam pra fazer algum trabalho, mesmo que eu não soubesse fazer, eu falava, não, beleza, eu faço. E aí depois na internet pesquisava como é que faz isso e aquilo. E tem muito proatividade no nosso trabalho. Assim, é você e a câmera. Não dá pra trabalhar com preguiça, com, hoje tô mole, não vou fazer muita imagem. Não, porque esse é o seu trampo. E eu acho que tem que saber também como contar uma história. Neste meio tempo que eu tava falando de trabalho, eu também não parei os estudos. Fez cursos, algumas coisas assim? Então, quando eu tava na faculdade, eu fiz alguns cursos específicos para direção de fotografia. E aí, quando eu tava no Polícia 24 Horas, eu comecei uma pós-graduação na FAAP mesmo, em fotografia, que era mais fotografia estilo, história da fotografia, fotógrafos, enfim, e mais pensar a imagem, o que aquela imagem representava. Quando eu acabei a pós, eu fui pro mestrado na PUC, fiz semiótica, que eu considero, no meu trabalho, deu um ganho absurdo, porque a semiótica é o estudo das linguagens, dos signos. Então a gente entende muito mais uma imagem, o que cada coisa quer dizer e o que pode representar. Esses cursos que você fez antes do mestrado, após, você tem algum que foi legal, um lugar bom de fazer esses cursos? Então, eu fiz um desses cursos, que foi na Barco, que fica na Virgílio, ali em Pinheiros, que chama Desconstruindo o Olhar. Foi muito bom pra mim porque a gente assiste muito TV, muito cinema, vídeos na internet, o tempo todo a gente é bombardeado de imagem. Então a gente já tem um senso comum das imagens, como elas deveriam ser. E esse curso me quebrou na seguinte forma de quebrar com o senso comum. Tá, todo mundo faz a imagem assim, como é que eu posso mudar pra fazer do meu estilo? E também o Alziro Barbosa, que é um fotógrafo de cinema, ele dá um curso também, acho que 3 módulos de direção de fotografia que eu fiz eles. E aí eu aprendi a iluminar, aprendi a enquadrar, aprendi todos os processos de um diretor de fotografia. Você acha que você aprende isso ou é um negócio meio que vem de criança? Você já pirava nessas coisas quando era moleque? Eu já pirava em imagem. É. Sempre gostei de fotografias, de câmera. Sempre fui atrás de por que essa imagem assim, por que o cara colocou a câmera pra baixo, fez pra cima. Questionava muito isso. E sempre fui um cara comunicativo. Então sempre quis me comunicar de alguma forma. E aí a imagem foi o que me encaixou perfeitamente. E assim, mano, as câmeras de TV são aquelas camerona zica grande, né? Trambolho. Trambolho, não é igual essa que a gente usa, que é uma Canonzinha. Essa aí pesa o quê? Uns 3 quilos. Aquela que eu uso aqui são 15, 16. E é aquela que põe no ombro grandona. Como é que você aprendeu a mexer nessas coisas? Como é que os moleques conseguem aprender, ter acesso a essas câmeras e tal? Eu nunca tinha colocado uma câmera dessa no ombro até chegar na Globo. E eu sempre digo que a Globo é meio que um dinossauro. Então, para as coisas mudarem, demora muito tempo. Quando eu cheguei, eu já
queria colocar essa câmera na roda, na Globo. Meu, vamos gravar de DSLR, câmera menor, mais ágil. Aí falei, calma, você acabou de chegar. Se adapta a essa câmera, depois a gente vai mudando. E a qualidade dela é muito grande. Mas essa câmera grande, ela tá sendo colocada de lado também em alguns programas. Então assim, eu não diria pra se preocuparem em aprender a mexer nessa câmera grande. Tá. Eu acho que tem um conceito de fotografia que permeia todas as câmeras. Se você aprender o conceito de fotografia, diafragma, obturador, lente, ISO, textura, você mexe em qualquer câmera. E qual que é a diferença entre repórter Qual que é a diferença de repórter cinematográfico pra cinegrafista? Tem uma diferença? O cinegrafista, normalmente, ele fez um curso técnico ou faculdade de rádio e TV e ele trabalha mais em estúdio com o diretor de imagem no ouvido, falando faz esse plano, faz aquele plano. E o repórter cinematográfico fez jornalismo e ele vai pra externa. Então tem essa diferença. O repórter cinematográfico tem mais, eu acho que tem um pouco mais de liberdade na hora de criar e fazer colocar a sua personalidade no trabalho. Mano, você já filmou várias paradas. O que é uma muito louca que você falou, nossa, velho, olha o que eu tô fazendo? Cara, 2 meses atrás, tava fazendo uma série sobre o SUS e era uma série que mostrava cases que deram certo do SUS aqui no Brasil. E entre eles eu fiz sobre transplante. Florianópolis é o estado que maior tem doações de órgãos. Aí a gente foi pra lá, gravou, fui pra Blumenau, gravei um rim sendo colocado no cara, gravei todo o trâmite de órgãos, como acontece. E a gente tava indo embora de Florianópolis, a matéria já tava feita. E aí o diretor do hospital liga pra gente e fala, olha, acabou de ter um atestado de morte encefálica aqui, a gente vai tentar levar o coração dessa pessoa pra São Paulo. Vocês querem gravar isso? Que louco. A gente, caralho, vamos, óbvio. E eu gravei o corpo da pessoa sendo aberto e vários médicos em cima, e não tirando todos os órgãos. Não deu nada em você? Pra você de boa. Cara, mas teve uma coisa que eu aprendi no Polícia 24 Horas que eu levo pra minha vida. Quando você tá com a câmera e a câmera tá fazendo intermediando você e o real, tudo vira produto midiático pra mim. E aí nessa sala de cirurgia, o cheiro ficou muito presente pra mim durante, sei lá, 2 semanas. Mas a parte mais emocionante foi quando ele tirou o coração, e o coração batendo assim. E aí eu gravei, fechei no coração, na mão do cara, ele colocando numa maletinha, embalando e falando tchau, tô indo pra São Paulo. A gente tentou acompanhar o coração no avião e fazer toda a matéria contínua, assim, de uma forma contínua, mas o governo vetou os jornalistas de voarem no avião da FAB, que é um avião que tá 24 horas de exposição para órgãos. Aqui no Brasil inteiro. A matéria encerrou aí, já tinha uma outra equipe da Globo que a gente acionou esperando no hospital pra gravar a cirurgia. A gente voltou de Florianópolis pra São Paulo. 1 semana depois eu fui pro hospital pra conversar com a senhora que tinha recebido aquele coração que eu vi na mão. Que animal. Que tava batendo, e aí ela tava falando comigo e o coração tava dentro dela, sabe? Animal, tipo, é uma loucura absurda que a gente não consegue imaginar, né? Muito foda. É surreal. É surreal. Como que você acha que é os jovens que você contrataria, por exemplo? Se fosse contratar um repórter cinematográfico, o que ele precisa ter? Como é que é? Eu acho que dentro do cenário, dentro do escopo repórter cinematográfico, acho que cabe diversas personalidades. Eu indicaria todo mundo pra estudar. Isso faz parte de você e você vai crescer com os estudos. Que foi o que você fez, né? Que Estudou pra caramba. Estudei bastante. Estudou pra caralho. Estudei uns 8, 10 anos aí da minha vida. Mas eu precisava de tudo isso? Não precisava de tudo isso pra fazer o que eu faço. Mas eu acho que com tudo isso eu faço de uma forma que não muita gente faz. Cara, a gente sempre pergunta se o negócio dá grana ou não, a profissão dá grana ou não. O que você acha? Dar grana é relativo, né? Pô, um cara que sonha em ganhar 20, 30, 40 mil reais, não dá grana. Mas um cara que quer, não sobreviver até, mas viver de uma forma confortável, tranquilo, mas que não vai fazer uma riqueza com esse trabalho, então é massa. Sim, legal. E última pergunta, você tem algum sonho aí pela frente? Eu queria pensar em documentários próprios, fazer uma coisa mais autoral. Eu acho que o que eu preciso agora é ter tempo pra parar e pensar no depois, né? E dentro da Globo, meu sonho é gravar o Globo Repórter. Fazer aquelas imagens, aquelas reportagens, viajar. É, irado mesmo. Pô, deve ser sensacional, né? Porra, obrigado, Ricardo. É nóis. Obrigado. Muito bom o papo. Obrigado. Acho que deu uma ajudada boa na molecada. Você tem redes sociais que a molecada pode te perguntar alguma coisa? Um Instagram pra mandar umas perguntas? Tenho Ricardo Reichard, Instagram e Facebook. Espero que vocês tenham curtido. Compartilha aí com seus amigos, mano. E deixa o like, que é muito importante pra mim. Até o próximo Trampos. Valeu, é nóis.